Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aleluias. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos com a palavra aberta, acabamos de ler. Queremos, ó Deus, que essa palavra possa encontrar corações abertos. Por isso te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar promovendo em nós toda a condição de podermos estar atentos e podendo receber essa palavra com a compreensão devida. Espírito Santo de Deus, derrama sobre todos nós a tua unção, unção para entendimento, unção para aprendizado, unção para vivência dessa palavra em nossas vidas. Te louvamos de todo o nosso coração mais uma vez. Derrama sobre nós a tua presença, mais uma vez suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, palavra mistério. O que você acha que significa? Mistério. Mistério. A palavra mistério nada mais é do que uma forma de descobrimento. Mistério nada mais é do que informação. Mistério nada mais é do que esclarecimento. Quando nós vemos a palavra mistério, nós não podemos entender como sendo algo de cunho místico, mas tão somente algo que precisa ser revelado. Então, mistério é algo que precisa ser revelado. Hoje nós vamos estar falando sobre dois mistérios muito importantes da Bíblia, um de manhã e uma à noite. O de manhã, que agora, nós estamos falando sobre o mistério da crucificação. Mistério. E à noite, mistério do túmulo vazio. Mistério. Páscoa é algo tremendo na vida do cristão, porque nós vivemos uma fé que é histórica, sem dúvida nenhuma, mas uma fé que faz toda a diferença na vida de cada um hoje, aqui e agora. A nossa fé é baseada, é fundamentada nesses dois mistérios: mistério da morte e mistério da ressurreição. Morrer, todos nós vamos morrer. Todo ser humano que passou por essa terra, um dia viveu e um dia morreu. Isso faz parte, integrando a vida. Aliás, as pessoas dizem que a única certeza absoluta que eu tenho é que vamos morrer, a não ser que Jesus volte antes. Aí vamos ser arrebatados, vamos ser chamados à presença dele, sem passar por esse processo da morte. Mas enquanto Jesus não voltar, a morte é algo certeiro na nossa vida. Pode levar um tempo mais para um tempo menos para outros, mas vai chegar. Mas há uma morte que ocorreu aqui na terra que foi totalmente diferente, absolutamente diferente de todas as demais. Por quê? Porque há um mistério envolvendo essa morte. Há um mistério. E de novo, o mistério nada mais é do que algo a ser revelado. É uma morte que se diferencia das demais, porque ela tem em si uma revelação. Por mais que nós já tenhamos ouvido sobre isso desde o nosso nascimento, eu que sou de berço cristão, já cresci ouvindo sobre isso, sobre Jesus Cristo morto na cruz. Mas sempre é tempo de nós observarmos e retomarmos e fazermos uma reciclagem, uma forma de buscar de novo esse mistério, que é a revelação dessa morte. Nesse versículo que nós acabamos de ler, Jesus está dizendo assim: sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa. Ou seja, eles estavam prestes a entrar nessa comemoração da Páscoa. O judeu comemorava a Páscoa em função da libertação do povo do Egito. O povo todo que viveram 400 anos subjugados no Egito, e pela mão poderosa de Deus, através do seu servo Moisés, retira aquele povo de lá com sinais, prodígios e maravilhas. Então a Páscoa é algo tremendo na vida deles, que eles lembravam tanto o aspecto da libertação, mas como o sofrimento por conta dessa libertação. E eles comemoravam com alguns procedimentos, processos interessantes: ervas amargas, pão seco, né? É algo que fazia nos lembrar da rapidez com que eles tinham que sair daquele local, que era do Egito, e ir para a terra chamada prometida. Jesus estava aqui diante dos discípulos, conversando com eles, dizendo: daqui 2 dias nós vamos ter a Páscoa. Daqui 2 dias. E todo um processo iria se desenrolar de um novo mistério. Um novo mistério que Jesus estaria revelando a eles. E ele já disse ali naquele momento. É bom que se diga, queridos, que a morte de Jesus Cristo não foi um acidente e nem tampouco uma surpresa. Não foi um acidente.
não foi um fator casuístico, não foi algo que foi acontecendo e deu todo o processo na crucificação e morte de Jesus. A morte por cruz, na época de Jesus, era uma morte para caracterizar algo de extrema importância no réu. O réu, uma vez condenado, uma vez levado à morte, pela morte de cruz, deveria ser um símbolo de morte ao qual aquele réu mereceu pela sua forma de ser e pelos seus atos cometidos. Normalmente se matava as pessoas por decapitação, pela espada, mas a morte de cruz, ela tinha em si prerrogativas muito sérias. Era uma morte mais lenta, era uma morte que a pessoa morria por asfixia, uma vez que não conseguia respirar. Era uma morte que levava as pessoas a realmente sofrer para morrer. E ao mesmo tempo era colocada à vista do povo, para que as pessoas pudessem olhar e aquela morte servir de exemplo para os demais. Ou seja, perceba-se que uma pessoa que morre daquela maneira é uma pessoa vil na sociedade, é uma pessoa que não deve ser imitada, é uma morte que deve causar espanto e causar realmente medo, para que não se possa outra pessoa vir a ter que morrer com esse tipo de morte. Então a crucificação, sem dúvida nenhuma, era um símbolo. E Jesus Cristo morre desta forma. Mas, de novo, a morte de Jesus não foi um fato casuístico. Não foi algo que tinha a ver com os atos e defeitos da pessoa. Mas foi uma morte prevista. Plenamente prevista. A morte de Jesus já foi designada desde o Jardim do Éden. A morte de Jesus já foi predita pelos profetas, pelos salmos. A morte de Jesus foi algo que foi colocado para o povo de maneira a não ser algo que viesse a acontecer de maneira imprevista, mas era totalmente prevista. Lá em Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Também no Salmo 22:6: cães me rodeavam, o julgamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Já isso são profecias, duas apenas, mas tem uma série deles. Se você buscar as profecias a respeito do Messias, você vai encontrar muitas que falam de formas específicas, claras, a respeito da morte de Jesus. Que ele foi rejeitado pelos seus, que ele foi humilhado, que ele foi traído. Todas as partes e todo o processo da morte de Jesus, as profecias deixaram isso com clareza, explícitas na Bíblia. Então a morte de Jesus, pelo Velho Testamento, não foi algo inesperado, foi esperado. Foi algo que foi plenamente predito, ou seja, dito antes. Também o próprio Jesus, ele sempre dizia aos seus discípulos que ele deveria morrer e da forma que iria morrer. Uma das passagens de Jesus é essa que nós lemos. Sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus 16:21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Jesus já dizia com antecedência como ele ia morrer, por que ele ia morrer. Vocês imaginarem que ele está dizendo assim: eu vou morrer. Bom, eu posso dizer para vocês também que eu vou morrer. Eu vou morrer. Não tenha dúvida que eu vou morrer. Agora, dizer que daqui 2 dias eu vou morrer e morrer de maneira crucificada era algo que não podia pairar sobre a mente de ninguém a menor dúvida de que aquele ato era um ato predito por Deus. Era um ato que Deus já havia organizado dentro da condição de toda a humanidade para que ocorresse naquele momento, naquela hora, daquele jeito. Não foi uma execução, como muitos pensam. Jesus foi executado, não foi execução. Ele foi realmente entregue para ser morto. Ele se deu para ser morto. O Pai o entregou para ser morto. Ele se deu para ser morto. Não foi uma execução.
Alguns pensam que os judeus o mataram, que os romanos o crucificaram. Não foi isso. Jesus, de maneira pronta, livre, se entregou para ser morto e morto crucificado. Foi um ato de amor do Pai e do Filho. Não foi uma atitude da raiva, da inveja, da injúria, como aconteceu de fato naquele momento. Mas o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da morte de Jesus não foi uma morte casuística, mas foi uma morte entregue. Jesus se entregou, Jesus se doou. Por mais que nós ouçamos isso, por mais que estamos cansados de ouvir isso, mas é muito importante que nós possamos permitir que isso entre na nossa cabeça, no nosso cérebro, encontre no nosso coração, porque isso faz toda a diferença. Não foi uma morte comum. Ele teve um propósito, e um propósito tremendo. Mistério da crucificação. É algo que nós queremos conversar. Da aparente derrota para uma estupenda vitória. Aquela condição de Jesus estar sendo crucificado. Os discípulos naquele momento, que olharam aquela cena, que tinham toda uma perspectiva naquele homem, uma perspectiva messiânica. O que é messiânica? Acreditavam realmente que ele seria o libertador de Israel. E de repente o vê crucificado, de repente o vê completamente aniquilado. Uma derrota estupenda para o diabo. O diabo olha para aquela cena, o diabo não tem a condição de perceber o que vai acontecer amanhã. Ele não tem essa presciência de Deus. O diabo vive o que nós estamos vivendo. E ele, naquele momento, não tenho dúvida nenhuma disso, que viu a sua vitória estampada naquela cruz. Aquele que era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, estava lá, crucificado, inerte, derrotado. Mas aquela derrota se transforma numa estupenda vitória. Os perseguidores, os judeus, que tanto quiseram matar Jesus, os líderes da religião, que entendiam Jesus como um perturbador da ordem, como um transgressor da própria palavra, como um blasfemo que falava que era filho de Deus, e que, portanto, eles não admitiam de maneira nenhuma aquela postura de Jesus. Quando olharam para Jesus na cruz, sorriram e disseram: vencemos, porque acabamos de aniquilar o terrorista do nosso meio, tiramos o perturbador da ordem da nossa religião. Mas eles não sabiam que aquela derrota tremenda se transformaria imediatamente nos dias seguintes numa vitória retumbante. E também nós temos a convicção de que naquela cruz, mais uma vez, a morte terrível estava vencendo. Mais uma vez a morte, que nós não podemos fazer nada com ela, temos que ser submissos a ela, temos que entender que ela é o algoz da nossa vida. Nenhum de nós quer morrer, nenhum de nós tem alegria na morte, nem na morte nossa e nem na morte dos outros. Nenhum de nós temos qualquer prazer na morte, mas todavia ela é o nosso inimigo que está nos esperando para nos abater. Entretanto, essa derrota terrível da morte, imposta sobre nós em Jesus, se transforma numa vitória retumbante. Essa morte não pôde manter Jesus na condição de morto, nem na decomposição do seu corpo. Por quê? Porque Jesus realmente venceu também a morte. Venceu na cruz. Venceu o diabo, venceu os seus perseguidores e venceu a morte. Da humilhação extrema, ele foi para a sublime exaltação. É importante entendermos isso, querido. Jesus Cristo deixa as suas condições maravilhosas, celestiais, servido pelos anjos, dominador de tudo e de todos, Senhor de tudo e de todos, e se coloca na condição de um ser humano, vivendo como um mortal, passando todas as circunstâncias que nós mortais passamos, de enfermidade, de dor, de tristeza, de viver algo que é terrível para nós, traição, injúria, ou seja, falar que você é uma coisa quando você não é, culpar você de uma coisa que você não é culpado, levar você a uma condenação da qual você não é condenado por aquilo. Jesus passa por todas essas condições que nós seres humanos passamos e que nos causam tremenda tristeza, dor
infortúnio. Mas ele, apesar dessa humilhação extrema, vai para uma sublime exaltação. Ele está sentado hoje à direita do Pai, e sob os seus pés está tudo e todos. Todas as regiões celestes estão sob o domínio de Jesus. Toda a circunstância da terra está sob o domínio de Jesus. Nada é maior do que o seu nome, nada é maior do que ele próprio. Portanto, da humilhação extrema, ele vai para a exaltação maravilhosa. Da injustiça para o perdão. De uma situação absolutamente injusta, naquela cruz, ele olha para as pessoas e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aquele que foi injuriado, aquele que foi injustiçado de maneira total, a cruz revela o perdão. A cruz revela a magnitude do perdão. Porque se não for esse perdão dado por Jesus, buscado do Pai, nós todos continuaríamos vivendo na mais absoluta dor, tristeza e subjugação da morte. Todos nós. Do deboche para a salvação. Ele estava ali pregado, 2 homens ao seu lado, um deles debochando da sua situação, soldados aos pés dele debochando da sua situação. E o que ele faz? Ele, além de perdoá-los, além de causar para eles a compaixão, diz ainda para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Além do perdão, a cruz simboliza salvação. A cruz simboliza restauração. A cruz simboliza realmente o que é de mais sublime para nós seres humanos: vida eterna. Vida eterna. Se não tivesse sido a cruz, nós não estaríamos vivendo essa maravilhosa condição de não ser subjugado pela morte. Claro que o nosso corpo vai passar por isso, mas o nosso ser não passa por isso. Nós não precisamos passar pela condição terrível de sermos destruídos pela morte. A morte para nós passa a ser, por conta da cruz, o simbolismo da cruz, o significado da cruz, algo que nos leva diretamente para a presença de Deus. E por fim, essa cruz nos dá que éramos inimigos de Deus e hoje somos amigos de Deus. Quando Jesus está naquela cruz e tudo está consumado, lá no templo rasga-se o véu. A partir daquele momento, por conta dessa morte, Jesus Cristo dá a você e a mim a possibilidade de falar, conversar e estar na presença de Deus, coisa que era absolutamente impossível ao ser humano. A partir desse momento, nós passamos a ter o privilégio de poder conversar com Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou repetir: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O fato de Jesus ir para a cruz é muito importante isso. Você e eu fomos crucificados na cruz. Ele tomou o teu lugar e o meu lugar. O que significa isso? Significa que você e eu, pecadores como somos 100% fadados ao inferno. 100%. Fadados à não presença de Deus, fadados a viver eternamente longe de Deus. Mas por conta dessa crucificação de Jesus na cruz, Ele absorve o teu pecado e o meu pecado. É sobre Ele que está todo o peso da consequência do pecado. E nós podemos a partir de então desfrutar de uma vida completamente isenta de toda a consequência do pecado da vida eterna. Jesus Cristo diz para você e para mim nesse ato que nós nele somos feitos justificados, plenamente limpos, conforme o texto. E Pedro também fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Quando Jesus Cristo é crucificado na cruz, o teu pecado, o meu pecado é crucificado na cruz. Quais pecados? O pecado de todo dia, o pecado de cada manhã, ainda que a palavra diz que se renova em nossas vidas a misericórdia de Deus, nós continuamos pecando. Se não for por isso,
nós estaríamos sendo levados a ir para o inferno todo dia. Quando nós pecamos e pecamos, quando nós erramos e erramos, Jesus Cristo já pregou na cruz os nossos pecados e nos dá a livre possibilidade de chegar diante de Deus através dele, através de Jesus. Por isso, queridos, é muito importante compreendermos que o mistério da cruz não é tão somente um ato maravilhoso feito lá atrás, por amor e misericórdia, parado no tempo e no espaço. É para agir hoje, aqui e agora. Se nós não vamos para o inferno, não é porque tenhamos mérito, é porque o mérito de Jesus pregado na cruz te dá essa condição. Só que nós precisamos compreender que a nossa atitude tem que ser uma atitude, primeiro, de compreensão, segundo, de aceitação, e terceiro, de entrega. Paulo diz assim: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, é através dessa comunhão com Cristo é que nós somos libertos de todas as consequências nefastas do pecado à morte. É claro que as consequências do pecado aqui na vida, muitas delas nós temos que pagar e assumir pelos pecados cometidos. Mas o pecado que nos separa de Deus, isto não. Jesus Cristo, na sua morte, fez com que hoje, 2014, eu e você, podemos olhar para aquela cruz e ter a certeza absoluta de que o que Ele fez, o fez por amor a você. Eu, para não dizer de você, eu sou um pecador contumaz. Eu não quero pecar. Eu detesto o pecado. Pecado para mim não tem o menor sentido na minha vida. Pecado é algo que eu quero rejeitar e rejeito. Entretanto, me vejo tendo que me cair de joelhos diante de Deus e dizer: papai, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Estou diante do Senhor, mais uma vez, para te pedir misericórdia e perdão. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Pelo mesmo pecado. Mesmo pecado. Mas porque tenho a certeza, porque tenho a convicção que Ele me ouve, me atende, me recebe, me perdoa. Para não falar de você. Porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, levou sobre si todos os nossos pecados. Todos os pecados. Quais pecados? Todos os pecados que nós estamos praticando, que vamos praticar. Agora é preciso ter essa compreensão de que precisamos dele, viver com ele e buscar nele todas as condições necessárias para que nós possamos nos libertar e nos desfazer dessa natureza pecaminosa. Mas enquanto isso estiver acontecendo conosco, temos em Cristo, em Jesus, o nosso maravilhoso Redentor. Por isso que a cruz é importante, porque a cruz fez o primeiro passo por toda a vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É na cruz que nós olhamos e vemos eu estou me vendo crucificado lá, e dou glórias a Deus porque Ele morreu por mim, porque quem tinha que estar naquela cruz é você. Senão nós não estamos lá. Nós não estamos lá porque Ele se deu por mim e por você. Nós não podemos nos acostumar com essa figura. Nós não podemos nos acostumar com a lembrança de que Jesus Cristo morreu na cruz e tudo bem, e fica o dito pelo não dito. Não é isso. A cada manhã você tem que se lembrar que Ele morreu por você. A cada pecado cometido você tem que lembrar que Ele morreu por você. Porque se não for assim, então nós estamos virando as costas para Jesus, virando as costas para o seu sacrifício, e aí temos que arcar com as consequências de uma vida sem o privilégio da cruz. A cruz é realmente aquilo que nos leva a seguir em frente, a caminhar, porque é pela cruz de Cristo, porque é pelo seu sacrifício que eu me renovo a cada dia. Eu me renovo na convicção, na certeza que nele sou feito livre, nele sou feito vencedor, nele eu posso conquistar as questões que têm me levado a buscar cotidianamente, diuturnamente, a misericórdia de Deus. Nele, porque o sacrifício de Jesus na cruz tem esse aspecto de fazer com que nós possamos ser vitoriosos contra o pecado, contra a nossa natureza. Eu quero cantar um hino. Nós queremos cantar um hino. Nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar esse hino. E a letra desse hino fala claramente sobre isso, sobre o quanto nós precisamos
ter a compreensão dessa cruz, do significado dessa cruz. Quando nós vai projetar a letra, e nós vamos ficar em pé e vamos cantar, e você possa pronunciar cada palavra de maneira significativa dentro desse aspecto poderoso de que Deus quer que nós renovemos em nosso coração, em nossa mente e em nossa vida a convicção e a certeza de que Jesus Cristo morreu na cruz para que nós possamos ter vida. Vamos quem quer. Meus irmãos, agora é a hora de nós participarmos da ceia do Senhor. Mas como acabamos de falar, nós precisamos entender e compreender a magnitude da cruz, a importância da cruz na minha vida, aqui e agora. Você pode e precisa se achegar a Cristo nesta hora e pedir a Ele que derrame sobre você
o perdão dos seus pecados, cometidos hoje, ontem, antes de ontem. Participe dessa mesa. Essa mesa não é mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é mesa dos crentes em Cristo, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador e que estão em dia com a sua própria vida cristã, religiosa com Deus. Participe conosco, mas ao participar, lembre disso. A cruz é o significado da nossa vida, de Deus em nós e nós com Deus. Por isso, participemos, nos lembrando que Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você. Quero convidar os presbíteros e os pastores presentes para compor a mesa conosco. Hoje é Páscoa, gente. Hoje é Páscoa. E como é gostoso podemos estar comemorando esse dia juntos. Eu fico a pensar, eu estava ali um pouco antes da pregação pensando, eu fico imaginando lá naquele lugar no Senado. Jesus reuniu seus amigos, sentou com eles, tomou um café como nós tomamos, ceou com eles. Participou de um momento íntimo, de um momento de comunhão, de um momento de alegria, de um momento em que eles estavam tranquilos e serenos, porque estavam comemorando uma data importante para eles, uma data significativa para eles. Mas no meio daquele momento, e Jesus está convivendo com eles, Jesus vem e começa a falar coisas estranhas, coisas difíceis, coisas que parece que não combinavam com aquilo. Jesus começa a dizer, pega o pão, levanta o pão e diz assim, este é o meu corpo. Fica pensando como é que